Castelão de São Januário. Queria que você falasse como é a importância disso, né? De rodada a rodada, quando a gente vê os times que estão desgarrando de Z4, você não perder esse fio da meada, o valor da vitória de hoje. Hoje, durante o primeiro tempo, quando o Vasco teve mais volume, o Verratti teve 2 ou 3 oportunidades de fazer o primeiro gol, e o Vasco jogava com autoridade em casa, mas o jogo estava 0-0, difícil. O Fortaleza, embora tenha uma campanha bem pior fora de casa do que tem como mandante, dificultava as coisas para o Vasco. Era um jogo bom de assistir e, assim, imprevisível em relação ao que ia acontecer, embora o Vasco estivesse melhor e dando as cartas no jogo. Aí o Payet teve que ser substituído e, nesse momento, deu para perceber, acompanhando a transmissão, o acréscimo de apoio da torcida do Vasco. Foi assim, notável como a torcida do Vasco aumentou o tom de apoio ao time. E a gente sabe que nos últimos anos, nesse ano aconteceu várias vezes, aquelas cenas tristes, né, de gente colocando o dedo na cara de treinador e jogador, os torcedores VIPs, que sempre têm a entrada permitida nos centros de treinamento, quando querem, quando não querem. Já houve muitos momentos que a gente não gosta de ver nessa relação torcida, jogadores, comissão técnica, torcida, clube, dirigente também. Houve quem colocasse o dedo na cara de dirigente também, não faz muito tempo. Mas hoje, em São Januário, nessa vitória sobre o Fortaleza que o Vasco mereceu, o torcedor apoiou do início ao fim, e quando o time precisou mais, perdeu seu jogador referência técnica, o torcedor aumentou o tom do apoio e deu para ouvir isso na transmissão. Imagine como estava a coisa lá dentro. O Zupa, e é engraçado como uma vitória e como as coisas vão ficando um pouquinho mais tranquilas. Quando você vê um jogo como esse, por exemplo, vai para a torcida, os jogadores sentem, a coisa flui, porque é uma torcida completamente diferente das torcidas do Vasco que a gente está vendo também nos últimos jogos. Foi uma torcida que ficou revoltada, uma torcida que não queria entrar em São Januário para protestar contra o São Paulo. Muita gente não entrou. Muita gente não entrou, ficou lá de fora. Isso acontecia e isso deixa tudo mais tenso. Uma vitória e aí as coisas se acalmaram. Tem o empate também com o Botafogo que também dá aquela tranquilizada. Né? Acho que o jogo do São Paulo é um ponto de virada ali. O Vasco perde do Bahia depois, né? Teve a expulsão do David, uma expulsão injusta. O Bahia foi melhor do que o Vasco o jogo inteiro, mas teve uma expulsão injusta ali do David. Mas o jogo contra o São Paulo foi uma grande atuação. O jogo contra o Botafogo foi uma atuação aceitável. Sim. E o jogo de hoje foi uma boa atuação também. E acho que isso passa pela relação com a torcida, isso passa pela relação dos jogadores com o trabalho que o Rafael Paiva vai fazendo. Ele vai dando conforto para a diretoria pensar em um novo técnico com calma, ou colocando uma pulguinha atrás da orelha da diretoria, né? O Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, agora assume como executivo do Vasco da Gama, e quem sabe o Rafael Paiva não merece uma chance de ficar. Ainda acho que essa discussão é prematura, ainda penso que o Vasco precisa de um treinador, mas o Paiva vem fazendo um trabalho super honesto agora, e muda o espaço no meio campo vazio, o clarão, para achar o Matheus Carvalho, que conecta o David e depois volta para receber. Então, acho que dentro de campo o time vai criando uma característica que gera no torcedor um sentimento mais de confiança, mais de pertencimento ali, e o time vem respondendo. Vai ser suficiente para tirar o Vasco dessa condição? Não sabemos, é muito cedo e o time vai oscilar, e é possível que o Vasco ainda demore algum tempo para de fato se livrar. Mas é um momento importante para o Vasco, né? O time estava num buraco danado e dá uma respirada importante, né? Não só saiu da zona de rebaixamento, mas começa a se afastar, né? O Corinthians joga amanhã, o Vasco já abriu 5 pontos para o Corinthians, e o Corinthians tem uma dificuldade muito grande de vencer os seus jogos. Daqui a 2 rodadas para o Vasco, daqui a 2 jogos, tem Vasco e Corinthians, inclusive. Já jogou em São Januário. Sim. Vai ser uma outra ótima oportunidade. Então, assim, depois de uma crise brabíssima em vários aspectos, administrativo, esportivo e tudo mais, o Vasco vive, acho que uma semana, 10 dias aí, de um respiro. Olha lá, que belo passe do Paulo Henrique. Olha como ele acha o Matheus Carvalho livrão, um clarão no meio campo. E aí a bola vai para o David e volta para o Matheus fazer o gol do Vasco. O André, a gente tem a tarja aí do Verratti, né? Tá na tela. 6 gols do Campeonato Brasileiro, impressionante. Né? A vocação ofensiva, essa coisa do torcedor confiar nele. E a gente tá falando, a gente já debateu isso aqui, né? Como goleiro e atacante, centroavante, o cara que faz gols, são os caras que geram pontos, né? Sim, com defesa e tal. É cara que converte ponto. É muito difícil você ter uma boa atuação do Vasco que conduza a uma vitória sem que o Verratti em campo não seja um jogador determinante.
Porque o Vasco também não tem tantas opções assim, né? O Vasco não tem tantas alternativas, os gols distribuídos. Não, o Vasco tem os jogadores com os quais ele pode contar, que precisam estar em campo na maioria dos jogos. Quando eles não estão, a ausência é muito, muito sentida. E o Verratti talvez seja o principal. Ele poderia ter feito 3 gols no primeiro tempo. E quando ele faz esse gol, né, que já é na parte final do jogo, quando o Vasco já tem um a mais, o escanteio do lado esquerdo ele cabeceia bem, a sensação era, finalmente, até que enfim, porque esse gol estava para sair desde o primeiro tempo. É o gol que meio desafoga o torcedor, ainda tenso, ganhando por 1-0, mesmo com um a mais. Por quê? Porque o Vasco, não que tenha desistido de ficar com a bola, porque essa não é uma intenção deliberada, tá bom, vamos dar a bola para o Fortaleza, mas o Vasco não conseguiu utilizar a posse para fazer o jogo descansar até o fim. Teve alguns trechos no segundo tempo, perdendo por 1-0 e com 1 a menos, de melhor organização do que o Vasco. Só que aí o Verratti consegue fazer o seu gol, e aí a coisa termina com 2-0. O Verratti tem uma coisa impressionante. Eu sou o caçula de idade do... Desculpa contar isso, amigos, mas eu sou o mais novo desse quarteto. Mas é por muito pouco, minha gente. Pense que é por muito pouquinho. A gente não se incomoda, né? A gente entende você precisar sinalizar. Então tá bom. Então, se eu lembro, mas vocês... nem parece, cara, mas nem parece. É isso, a ideia era essa. Se eu lembro, vocês lembram. Todo mundo aqui lembra do Jardel, né? Sim, Jardel, claro. Revelado pelo Vasco, inclusive, né? Jardel com grande carreira no Grêmio, grande carreira em Portugal. O Jardel tinha uma capacidade de cabeceio que eu acho que poucas vezes eu vi no futebol brasileiro. O Verratti é esse cara. Eu vou falar de um que tinha uma capacidade de cabeceio, mas aí vai ser difícil vocês terem visto também. Já que nós estamos falando nessa, o saudosismo. É o Dadá? Não. O gaúcho do Flamengo. Que foi o goleiro. Não. Um atacante, centroavante. Não, mas que foi pro gol naquela disputa. Foi pro gol, sim, ele, exato. Sim. Fazia gol de cabeça de um jeito, assim, de todos os jeitos e quase todo jogo. Gaúcho que é um dos fundadores do Cuiabá. Mas essa é outra história. Antes do Cuiabá virar clube imprensa. Mas essa é outra história. Eu não tenho informação do Gaúcho para dar para vocês, eu sinto muito. Me chama muito a atenção. Gaúcho que não é do Rio Grande do Sul. Como o Verratti desequilibra os jogos com os seus cabeceios. A gente viu aí, já ele é o artilheiro do campeonato. Tava dando uma olhadinha nos números do Brasileirão, antes do começo da rodada. O Verratti já é o maior finalizador do Campeonato Brasileiro. O Verratti, o Verratti, o Pedro, Rafael Veiga e o Estevão. São os 4 maiores, pelo menos antes de começar a rodada. Então, um número que me chama a atenção, eu não computei os números de hoje, então antes do jogo de hoje. O Verratti tinha 37 finalizações no campeonato, é o líder. Das 37, 25 foram de cabeça. Então, ele é o maior cabeceador também. O segundo maior cabeceador tem 9. Então, 25 para 9. De 37 dele, 25 foram de cabeça. O Vasco usa muito isso, tem bons cruzadores, o Paulo Henrique de um lado, o Lucas Piton do outro, especialmente o Piton, o Payet, nas poucas vezes que está em campo também, é um jogador com capacidade de encontrar no cruzamento, numa falta ou Verratti, mas o domínio, a predominância que esse rapaz tem, esse argentino, o Pablo Verratti tem, nas bolas aéreas, é um absurdo. É muito... Hoje, assim, no primeiro tempo ele deu uma cabeçada que o João Ricardo fez uma defesaça e depois o Hugo Moura não conseguiu fazer o gol. E o gol que ele fez é um tiro de cabeça. Então é impressionante como ele desequilibra com os seus cabeceios. Ele é o maior finalizador do campeonato de um time que não finaliza tanto. O Vasco não é um time que cria tanto. Sim. E tem no Verratti o grande definidor da competição. E tem esse amor, né, por amor da torcida com o Verratti. Todo mundo de pirata e todo mundo faz isso. Isso é muito importante para ele também. Fala, eu vim ver a altura. E é curioso, porque quando você falou do Jardel, me veio na cabeça, alto, né? Mas pouco. 1,88 ou 1,87. Sabe por que dá a impressão que não sei se o futebol hoje é mais alto. Exatamente isso. Porque quando ele fez a sinalização do Jardel, eu pensei, mas o Jardel, sei lá, tinha 1,90, o Verratti não é tão alto. E ele é alto, realmente ele é bom de cabeça, mas ele tem uma grande altura. E olha os números do Verratti, 47 jogos, 24 gols e 2 assistências. Nessa temporada, 26 jogos, 14 gols. E no Campeonato Brasileiro ele já tem 6 gols em 13 rodadas. André, e esse amor que a torcida faz chegar nos jogadores é algo muito importante. A gente sente isso no Payet, como o Payet faz parte desse time do Vasco, parece que ele nasceu ali e o Verratti vai pelo mesmo caminho também.
Porque a torcida sabe, né, de quem pode cobrar e quais são os jogadores capazes de entregar aquilo. Então, portanto, galera, esse foi o jogo do Vasco da Gama frente à equipe do Fortaleza, onde o Vasco venceu por 2-0 em São Januário. Gol de Matheus Carvalho e de Pablo Verrete, 2-0. O Vasco conseguiu se descolar da parte de baixo da classificação e conseguiu respirar melhor, até porque a equipe do Cuiabá, por exemplo, perdeu de 2-1 para a equipe do Botafogo. Então, portanto, para o Vasco da Gama foi um excelente resultado em casa. Com um homem a mais, o Hércules foi expulso. Portanto, esse foi o resultado. Vasco 2, a equipe do Fortaleza 0 em São Januário, beleza? Deixa o like, é muito importante, compartilha o vídeo para geral, lembrando, nossa meta é 40 mil, eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis, fui!